Olá pessoal, eu aqui mais uma vez para compartilhar minhas reflexões com vocês. Coincidência? É uma palavra pequena, mas que a gente usa para tentar explicar as maiorias das reviravoltas de nossa vida, não é mesmo? Olha que coincidência a gente se encontrar aqui. Que coincidência ele ter dito exatamente aquilo. Usamos essa palavra o tempo todo, mas será que a vida é feita só disso? Será que o acaso é mesmo dono do palco? Hoje, pessoal, vamos fazer uma pergunta que me incomoda há dias. Quando a coincidência deixa de ser coincidência para se tornar uma prova? Este é o podcast Pausa para a Reflexão. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine você numa praça. Você está distraído, olhando o celular. De repente, uma criança corre à sua frente. Uma bola quica na calçada. Um carro freia bruscamente. E você olha para o lado exato momento em que um pássaro passa. Se perguntarem o que você viu, você diz, foi coincidência. Agora, imagine que você é um detetive. Você está investigando um crime. No local, você encontra uma gota de sangue, uma pegada, um fio de cabelo e uma testemunha que estava passando na hora exata. Se o criminoso disser que aquilo é coincidência, você, como detetive, vai rir na cara dele, não vai? Porque no tribunal da vida, uma coincidência pode ser sorte, mas 5 coincidências, 10, 100, isso não é mais sorte, isso é a cena de um crime montado. E é sobre isso que vamos falar hoje, pessoal. Não de um crime de sangue, mas de um evento que mudou a história do mundo. E de um texto que foi escrito séculos antes de acontecer. Vamos pegar o livro de Isaías. Um texto escrito, pasmem, cerca de 2.700 anos atrás. Nesse livro, há descrições vívidas de um homem que sofreria, que seria perfurado, que seria desprezado e que carregaria as dores de muitos de nós. Parece a descrição de uma execução romana, não parece? Só que tem um detalhe. Na época em que Isaías escreveu esse texto, a crucificação ainda não tinha sido inventada pelos romanos. Isaías escreveu um crime que ainda não existia, cometido contra um homem que ainda não tinha nascido. E aí você diz, bom, deve ser coincidência, ou alguém inventou isso depois que Jesus morreu. Pois é aí que a história fica interessante, pessoal, porque a ciência entrou na sala. Em 1947, encontraram os manuscritos do Mar Morto. Dentro de uma caverna estavam os rolos de Isaías. Um rolo de 7,5 metros, feito de 12 couros de cabras emendados. Esse rolo hoje está no Museu do Livro, lá em Jerusalém. E a paleografia, que não tem nada a ver com a fé, é a ciência que estuda a escrita antiga, foi chamada para dar o veredito. Este rolo foi escrito e copiado 200 anos antes de Cristo. Repito, 200 anos antes de Jesus Cristo nascer, pessoal. Isso significa que o texto não foi escrito por um seguidor de Jesus, contando o que aconteceu depois. O texto estava lá, guardado, esperando, séculos antes do protagonista aparecer. Não é a fé que diz isso, é carbono, é datação, é ciência. Então, fazendo as contas, pessoal, Isaías escreve 2.700 anos atrás. Alguém copia 200 anos antes de Cristo. Cristo vive e cumpre 2.000 anos atrás. Nós lemos isso hoje. Se isso fosse um filme, seria chamado de roteiro furado. A história tem começo, meio e fim escritos antes do começo acontecer. E a pergunta que ecoa no estúdio hoje é: será que é só coincidência que um homem, 700 anos antes do nascimento de Cristo, descreveu com precisão florense a morte e o inocente que ainda ia nascer? Olha, pessoal, honestamente, não dá para ser, né? Se a testemunha de um crime apresenta 5 coincidências, nós a chamamos de mentirosa. Mas Isaías apresenta mais de 300 profecias detalhadas sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Matematicamente,
a chance disso acontecer, por acaso, é tão pequena, que os cientistas chamariam de zero, ou talvez de milagre. Essa não é uma reflexão para te converter, não. É uma reflexão para te fazer pensar. Pense na sua vida, meu irmão. Pense nas coincidências que trouxeram você até aqui. No encontro que você teve, no livro que caiu da sua mão, naquela frase que você ouviu no momento exato que precisava. Será que tudo isso é obra do acaso? Ou será que existe um autor escrevendo essa história, mesmo quando nós só conseguimos ver as páginas do dia de hoje? A pergunta fica no ar, meu irmão. Este foi o podcast Pausa para a Reflexão. E se essa reflexão te fez pensar, compartilhe com alguém. Às vezes, a pessoa precisa ouvir o que o acaso não é o dono da verdade. Eu fico por aqui. Até a próxima coincidência. Ou será até o próximo episódio? Beijo a todos.